Olá, bem-vindos de volta. Se você assistiu o último vídeo, a gente vai continuar o papo com o Rodrigo sobre adoção. Hoje nós vamos conversar, nos aprofundar um pouco mais, né, sobre o que é que a gente considera de muito importante nesse processo. Se você não assistiu ainda, sugiro que assista primeiro o outro para depois assistir esse aqui. E seja bem-vindo no meu canal, ou bem-vinda. Então vamos lá, Rodrigo. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que a gente já conversou, mas que agora eu quero conversar na frente deles também, né? Que é sobre a verdade na sua história de vida, né? O fato de você de nunca nada lhe foi escondido, né? Eles foram muito sinceros com você, falaram sobre o que aconteceu, você sempre soube que você tinha um pai biológico, né? A sua história também foi acontecendo de uma forma diferente de outras histórias Sim. que às vezes a pessoa tem como esconder e quer esconder esse fato e falar para o filho que ele é filho biológico sem ser, Uhum. né? E já adianto que isso é muito prejudicial para a criança, porque uma das bases para o relacionamento entre pais e filhos é a confiança, Confia. né? O que a gente quer ensinar para os nossos filhos é que eles podem confiar na gente para qualquer coisa. E também, dessa forma, nós vamos poder confiar neles também. Então, eu considero no processo por adoção a verdade um fator assim essencial até para o desenvolvimento dessa relação entre pais e filhos e para a forma como a criança, futuro adulto, vai olhar para ele, para a história dele e aceitar tudo o que aconteceu, né? Ou trabalhar para isso. Então me fale como você considera, por que você acha que a verdade foi tão importante na sua história de vida? É, realmente é importantíssimo, né? Mas é como você falou, minha história teve essa verdade assim escancarada desde o início. Mas a gente sabe que muitas outras histórias de adoção às vezes não têm esse mesmo caminho, né? Eu inclusive conheço outras pessoas da mesma cidade que passaram por um processo diferente, né? De uma certa situação em que na adolescência, e aí é que é o perigo, o filho por adoção descobriu que não era filho, né? Teve aquele período todo achando que era filho legítimo, né? Filho biológico daqueles pais, e chegou na adoção, na adolescência, para a juventude, descobriu que não era, que era filho de uma outra família e que tinha sido adotado. Existem situações e situações. Tem pessoas que vão saber lidar com isso aí, né? Vão estar um pouco mais maduras, vão saber lidar e vão saber conversar. Nessa situação, a pessoa ela ficou revoltada, né? E esse é que é onde mora o perigo. Sim. Ela ficou revoltada porque, foi, como você falou, quebra a confiança, né? Tipo, por que me esconderam de mim a minha história o tempo inteiro? Então eu acho muito perigoso essa questão de você esconder a história da pessoa. É muito, muito, muito importante mesmo você contar a verdadeira história desde o início, né? De estar ali e falar, olha, nós somos os seus pais por adoção, nós amamos você e tudo, e a gente sabe que isso existe, mas contar que a pessoa ela tem uma outra história, né? Por mais que ela não tenha o contato, né? Não vai ter um contato, mas ela saber que existe uma outra história dela e quem sabe no futuro, se ela decidir descobrir um pouco mais e ir em busca, também ter esse direito. Sim, com Na certeza. minha família teve também essa situação. Um outro irmão meu, ele foi criado, todos os meus são três filhos por adoção na família. E todos sabem da história verdadeira, da história biológica. Todos sabem que teve uma outra família e tudo mais. Mas um dos meus irmãos, ele não sabia quem era o pai. Ele sabia que não era, que era filho por adoção dos nossos pais, mas não se sabia quem era o pai dele. E chegou na adolescência, ele quis descobrir. Então, isso pode acontecer com qualquer Pode. pessoa. É. E aí, naquele momento, ele foi em busca. Então, é uma outra situação. A pessoa passa a descobrir e ela quer saber um pouco mais da história. Então, ela vai em busca. Mas você vê como é diferente. Não há revolta, né? Sim. Não tem quebra de confiança. Porque ele foi criado a vida inteira sabendo que existia uma outra família. E que ninguém sabia quem era o pai. Mas aí, depois, no futuro, ele quis aprofundar para saber quem era o pai. Então é uma Sim. outra situação. É. E quando você não tem a verdade desde o início e a pessoa descobre depois, não, eu não sou filho legítimo dele, eu não sou filho biológico, sou
sou de outra família, então assim, gera um impacto muito Com grande na vida certeza. É de um da sofrimento, pessoa né? ali, e ela pode realmente agir com revolta, né? E Sim. diversas outras situações. Porque todas as pessoas têm o direito de conhecer, né, sua história, sua ancestralidade. A gente sabe que muitos pais talvez não falem por medo, né, de exatamente acontecer isso, da criança querer buscar e ir atrás da família para conhecer. Mas isso também não significa que vai diminuir o amor que a pessoa sente pelos pais por adoção, né? É só uma curiosidade, eu acho, de saber de onde vem, né? Formar sua Formar própria sua própria identidade, né? identidade. Com base no que ela descobrir. E por isso que é tão importante. Eu bato muito nessa tecla, assim, não mintam. Não mintam, porque a criança que se sente traída, a chance dela se revoltar é É muito muito grande, grande. muito grande. É muito grande. Porque as pessoas mais importantes da vida dela, que são o pai e a mãe, mentiram sobre algo que é de fundamental importância, né, que é de onde ela veio. E aproveitando o gancho, eu queria te perguntar, assim, se você lembra de um momento assim que você começou a trabalhar a sua própria identidade. Ah, eu sou Rodrigo, eu vim. Como são os nomes dos seus pais biológicos? Os pais biológicos, José, é porque eu conheço mais pelo apelido. Sim, pode falar o apelido. Era chamado de Fale Zé apelido. Baixinho. Zé Baixinho e a mãe E minha mãe era Josefa, né? e Porque pra Josefa. muita gente era chamada de Josefa. E os seus pais por adoção? Meus pais por adoção, Marilene e Duval. Marilene e Durval. Como é que Rodrigo, filho deles quatro, se vê no mundo? Você lembra do momento assim que você começou a querer construir a sua identidade, pensar no seu passado e pensar em quem eu sou hoje, em quem eu quero ser no futuro? Você lembra assim, alguma coisa te Eu não marcou? sou muito especialista nessa área, acho que você pode entender um pouco mais, mas eu acho que a adolescência é um período que a pessoa para um pouco mais pra É, saber quem sou eu, né? é, Então eu acho que assim, na minha fase da adolescência eu tive esse período sim, de, peraí, eu tenho dois pais, tenho duas mães, uma morreu e agora eu tenho outra. Como é essa história? Quem sou eu nesse, sim, nesse meio todo? Então eu acho que foi ali que eu comecei a colocar os pontos nos is, né? E dizer quem realmente sou eu, o que realmente eu quero, como é que eu vou viver, como é que eu vou formar uma família, né? Então, acredito que foi nesse período. Inclusive foi quando eu defini assim, ah, vou formar uma família? Vou. Vou ter filhos? Sim. Vão ser filhos biológicos? Filhos por adoção? As duas coisas? Então foi ali que eu também entrei nessa vibe, né? Inclusive, eu tenho esse desejo de ter filhos por adoção também. sim, Ah, por gratidão? Também. Mas não é só pela gratidão, é pelo que eu vivenciei. É pelo que eu vi acontecer na minha família. E assim, é algo tão. É um laço de amor tão grande que você diz, não, eu quero isso pra minha eu vida quero também. reproduzir É, isso, né? eu tenho uma irmã que ela nem gosta que eu fale sobre o assunto, que ela fala, eu nem gosto que você fale sobre isso, mas isso já é um tabu. Eu nem gosto que você fale sobre isso, porque você é filho e ponto, Mas, você é nosso irmão e Mas ponto. sabe que ela já deve ter escutado também, mesmo o bullying que você escutou, ela já deve ter escutado também sobre você ou seus outros dois irmãos por Isso, adoção. Isso deve ter ferido ela. pode ser Então, também. talvez tenha se tornado um tabu pra ela por conta disso, É né? verdade. E aí ela quer se defender disso, como se É. fosse uma coisa ruim ser Eu filha não por adoção. preciso estar falando sobre isso. É justamente, pode ser por conta disso. Que às vezes Pode ser. você fala, as pessoas vão falar. Sim. E aí ela falava muito essa questão. Não, não fala, porque se você é filho. É irmão e ponto. É uma forma de proteger também, né? Ela quer proteger você do sofrimento, do bullying, enfim. Em relação ao bullying, assim, e ao que você ouvia, as coisas que você ouviu que te magoaram, como é que isso fez de você uma pessoa mais empática, que se preocupa mais com os outros, e como é que você passa isso para a forma que você cria e educa a Ruth? Eu acho que o fato de ter passado por um período de bullying, né? Na época não era bullying, era zoação e Sim, ponto. Eu tinha muito esse receio de outras pessoas que também passavam. Né? Então eu fazia assim, poxa, eu passo por isso e eu não gosto, então eu não devo fazer com outras pessoas. Porque às vezes amigos, aquela relação de amizade, começava a fazer com outros e, poxa, eu vou fazer a mesma coisa que fazem comigo. Então, por muitas vezes eu até me ausentava de certas situações para não estar envolvido nisso. E foi algo que eu carreguei.
Acho que por conta dessa dor, realmente, de ter passado por isso e não carregar, né? E é o que eu levo pra Ruth. Até na questão dos brinquedos, a gente sempre tem... Em casa a gente sempre teve isso. Minha esposa, ela é do direito, né? Advogada de direitos humanos, mestre em direitos humanos, então ela também tem Gosta muito dessa. essa questão da empatia, né? Da diversidade. E aí, as bonecas dela, a gente tem boneca de todas as cores. Boneca negra, boneca branca, boneca de cabelo vermelho, boneca loira, boneca morena. Sempre, desde pequenininha, a gente teve essa Preocupação intencionalidade, e né? intencionalidade. Dela ter esse contato. E a gente conversa também com ela sobre isso. Que, olha, filha, vai ter amiguinhos que vai ser assim, vai ter amiguinhos que vai ser desse jeito. E todos somos filhos de Deus, todos somos pessoas que devem ser amadas. Aí uma vez teve uma bonequinha bem pequenininha, uma situação que eu lembrei agora, e que o cabelo dela soltava, de montar, né? Aí o cabelo soltava. Aí ela pegou a bonequinha e fez: Papai, essa daqui está careca. Aí eu disse: Pois é, filha, mas existem pessoas também que que em certas situações, ou elas já estão carecas porque não têm o cabelo, mas elas ficam carecas. E aí eu levei um pouco pro lado da medicina, né? Mas Sim. tem pessoas que passam por tratamentos e aí o cabelo cai. Vamos brincar com essa boneca como se ela tivesse passado por um tratamento? E aí a gente começou a brincar com aquela boneca como se Ótimo. a boneca tivesse passado por um tratamento. Engraçado você falar isso, porque eu E também aí, faço isso com e Estela. aí agora ela quer, mas ela quer um cabelo. O que é que a gente pode fazer? Ela, então vamos dar uma peruca. Aí Ah, peguei a peruca e coloquei. Então, assim, são momentos que a gente já vai na conduzindo, né? intencionalidade realmente conduzindo e ensinando a criança em relação a isso. Isso aí é parentalidade consciente. Olha aí. Que às vezes a gente acha que é uma coisa assim, sabe? E não, é você ter intenção em ensinar alguma coisa com consciência. Você aproveitou uma oportunidade do seu dia a dia para trazer uma lição valiosa para o Uhum. dia a dia de Ruth, né? Eu faço isso quando ela gosta da bonequinha de Polly. Às vezes a perna sai. Eu falo, não, Sim, mas tem gente que não é, tem também. perna. Então, aí eu explico para ela, o nome da pessoa que não tem algum membro é uma pessoa com deficiência. E aí a gente vai conversando sobre isso, né? É, tudo é oportunidade para ensinar. É Exato. E a impressionante. fase da brincadeira é que é o melhor. É o melhor, Porque porque sempre eles vai ter associam. situações e eles associam muito É. bem. Tipo, até hoje ela carrega aquela bonequinha sabendo dessa história. Sim. Então, às vezes, ela traz e conta a mesma história. Então, ela fixou É, ali eles aquele fixam. conhecimento. Outra forma de ensinar é que, né, sou suspeita para falar, mas são os livros, são os livros. Hoje, até a gente indo para a escola, a Estela viu uma moça passando na rua, ela falou: Papai, olha, a mãe de fulaninho, que é uma pessoa que mora no mesmo prédio que a gente estava saindo do prédio. Pior que parecia muito a mãe. Eu falei que não é, mas ela tem a pele chocolate igual a ele. Aí o Tu falou, não, filha, mas não significa que a pessoa, porque tem a pele cor de chocolate, é pai de uma pessoa com a pele cor de chocolate. Por exemplo, eu tenho a pele bege e eu não sou pai de fulaninha que tem a pele bege. Ela é mesmo, né, papai? Igual naquele livro que a mãe tinha pele de chocolate, o pai tinha pele bege e o filho tinha pele de chocolate. Aí isso mesmo. Então, assim, eles associam a história do É, a livro, da história do livro brincadeira, né? também. Por isso que como eu sou realmente suspeita, mas assim, é muito rico a gente apresentar uma gama de livros, porque às vezes na brincadeira, nem sempre a gente tem essa consciência de trazer uma realidade, um valor importante. Mas às vezes os livros trazem. E aí a gente lembra de como é importante conversar sobre aquele Verdade. valor, aproveita e fala. Sim, Entendeu? com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho agora para todas as pessoas o que é que não se deve falar ou perguntar para um filho por adoção. Porque tem muita coisa que a gente pergunta, assim, às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas sim, é preciso saber que tem coisas que vão magoar outra pessoa e que não precisam ser ditas nem perguntadas e nem a pessoa às vezes quer responder algumas coisas, né? É, eu acho que o mais importante nessas relações é a gente deixar a pessoa confortável para ela falar o que ela quiser, se ela quiser, quando ela quiser. Mas eu queria que você me dissesse, lembrasse assim de alguma coisa que você ouviu, não gostou, o que te perguntaram e você achou inconveniente perguntarem aquilo. Lembre aí. É. Eu acho que as perguntas vai muito da pessoa, né? Assim, que perguntar, todo mundo vai querer perguntar, né? Todo mundo, você tem a curiosidade de saber a história de uma outra pessoa. Então é comum as pessoas quererem perguntar a sua história de vida. No Instagram mesmo, assim,
O povo pergunta todo tempo. Não, conta mais um pouquinho da sua história. Porque como eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, então as pessoas têm essa curiosidade. E também começaram a chegar muitas pessoas relacionadas a esse tema, né, de adoção. E tanto pessoas que querem adotar, quanto pessoas que já adotaram, quanto pessoas que são adotadas, outros filhos por adoção. Então eu estou tendo muito essa rede, né? Então chega muitas perguntas em relação a isso. Aí, Rodrigo, e em relação à pessoa, o que é que vai depender? Eu acho que depende muito da pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida em relação a isso. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em responder mais as perguntas. Mas vai depender. Às vezes a pessoa é uma pessoa que ainda está ferida em relação à adoção. Às vezes é uma pessoa que não teve a verdade contada do início, descobriu depois, né, e ficou revoltada. Então, às vezes ela não quer contar a história dela. Então, eu acho que assim, para as pessoas, né, o que eu devo perguntar? Primeiro, conheça um pouquinho do que aquela pessoa tem em relação à adoção, e aí você começa a conversar e vê, vai sentindo, né? Que a pessoa demonstra. Então, se você sente que a pessoa está conversando e ela quer realmente falar da história dela, pode seguir o fluxo, vai dar tudo certo. Mas se você vê que ela tá um pouco travada, né, tá cortando o assunto, é porque ela não quer falar sobre aquilo. Então, respeita, porque no tempo certo, aquela pessoa ela vai ter o tempo dela, vai passar pelo processo e ela vai se sentir um pouco mais À à vontade. vontade de falar sobre a sua história. Agora, em relação às palavras para não falar, né? Porque infelizmente ainda existem. E como eu já falei algumas vezes aqui, que eu passei por períodos de bullying, e como era esse bullying? Era chegar e falar, ah, você não é sangue do sangue. Ah, porque você não é da família. Porque você foi adotado. E aí, às vezes as pessoas brincam, né? Em situações que, às vezes, os irmãos são biológicos, né? E falam, aí a pessoa faz uma coisa errada, e aí diz, vou contar ao meu pai que eu acho que você é filho por adoção. Não tem como você ser um filho. Tipo, aquilo não é Para um quem comentário um para filho você por adoção falar, que né? escuta isso, É, um né? filho por adoção que escuta isso, fala assim, mas veja, só porque eu sou um filho por adoção, sou eu que erro? Sou eu que vou fazer as coisas erradas? Não. Não é o fato de ser por adoção. Um filho biológico também erra. Com Então, certeza. há coisas que você não pode falar. Sim. Nunca fale mais. Se você falava, não fale mais isso, porque não é legal. É você, mesmo com seu irmão biológico, você olhar para ele e dizer: eu acho que você é adotado. Né? E isso eu escutei muito e ainda escuto. Né? Já vi muitas pessoas comentarem e às vezes eu falo na hora. Quando eu sinto que as pessoas são do convívio, tá, eu falo: não comente mais isso, não. Porque eu sou filho por adoção e não. E eu nunca fui diferente por ter feito Sim. algo errado, É. né? Então, quando você Ainda bem que fala você fala. isso, Ainda bem que você fala. quando eu tenho essa liberdade, eu falo. Sim. Então, quando você fala isso, fica parecendo que a pessoa fez algo errado só porque ela é por adoção. Mas É. isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é algo a não se falar, muito importante. Isso. É sobre isso. Aprendemos, né? Não que eu nunca falei isso, mas assim, é bom que as pessoas lembrem, porque magoa, né? Fica parecendo que a pessoa foi dada a adoção porque ela não era boa o suficiente. Não é isso, né? São várias. Nunca é por isso, eu acho, né? É Sim, porque vem outras questões, talvez uma questão de óbito cada na um tem a sua história, família, né? outra que não podia criar, enfim, tantas histórias. É, mas eu adorei conversar com você, conhecer mais sua história. Acho que você tem que falar muito e muito mais sobre isso. Esse reflexo que você disse que teve nas suas redes sociais, das pessoas buscarem e quererem conhecer mais a sua história, é um reflexo de quanto o tema ainda é um tema que é um tabu. Né? As pessoas não falam muito sobre adoção, Sim. não se sentem muito confortáveis de falar. E é um assunto delicado para algumas pessoas, então também outras ficam sem jeito, desconfortáveis de perguntar. Se você vem dessa história, né, e está agora já mais aberto para falar sobre, fale mesmo, porque muitas pessoas precisam escutar, inclusive filhos por adoção Uhum. também, e até pais e mães que querem adotar ou que adotaram e vão aprender muito com a sua história, com o que deve ser feito, como conduzir, né, como orientar o filho e deixar ele livre para conhecer a história dele, se ele quiser, enfim. É, você tem muito a ensinar e a gente tem muito a aprender. Então, continue Tem falando. um filme que eu assisti recentemente em casa. Olha, eu já assisti com o Ruth, inclusive, esse Foi? filme.
com Ruth e com Carol. É o filme Marcas da Vida. Marcas da Vida. Eu acho que é um filme novo, se eu não me engano, 2020, 2022. Tá no Netflix. E ele fala sobre uma história de adoção, de um filho por adoção. E aí conta todo o processo. E a mãe dele decide ter contato com ele. Só que é todo um movimento assim através da rede lá que fez a imediação. E ele tem aquele processo assim, tipo, será que eu quero mesmo Sim. ter esse contato? É muito interessante. Pra você que quer ver um pouco mais, é um filme muito legal. Eu vou anotar, Marcas Thaís, da não Vida. Se esqueça. eu não me engano, é Marcas esse da o nome. Vida. Vou procurar. Bom, obrigada demais por ter topado. Fico feliz. Tô ansiosa para ouvir. E você falou suas redes sociais para as pessoas? @Rodrigo Sendo Pai. E eu, se você só me conhece aqui pelo YouTube, é @quando tudo mudou, _. É, eu espero que a gente converse mais. Tô ansiosa para ver seu canal do YouTube, seu Sai podcast, já. seu videocast. Acompanhe ele aqui também. E Vai é ser isso. podcast Sendo Pai. Adorei, adorei. Vamos conversar mais. Também quero. A gente pode bater outros papos. Tem muita coisa aí pra gente conversar. Qualquer dia desse eu gravei, você e Carol. É. Obrigada, Eu que Rodrigo. agradeço Obrigada aí. mesmo. Tchau, gente. Um abraço, Obrigada. valeu. Um abraço. Até a próxima.